Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de História. Vamos dar início essa semana ao roteiro de estudos de História número 5, que eu vou postar no dia 15 de junho e ele contém atividades que vão até o dia 26 de junho de 2020, certo? Então nesses 15 dias a gente vai fazer 21 atividades, certo? Eu procurei colocar junto os textos com as questões para facilitar vocês. Então eu coloquei texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, texto 6 e texto 7. Então são 7 textos. Esses 7 textos vão abordar o Egito Antigo, que é o assunto que a gente vai entrar agora, tá? A história do Egito Antigo, todas as suas características geográficas, a história política, a sociedade, a cultura. A gente vai abordar todos esses aspectos. Então eu coloquei todos esses textos. Então cada texto tem suas atividades relacionadas, ó. Por exemplo, texto 1 tem as atividades 1, 2, 3 e 4, tá? Então essas 4 atividades estão relacionadas ao texto 1. Aí depois vocês vão para o texto 2. Aí vocês vão ter as atividades relacionadas 5, 6, 7, tá? Aí inicia-se um novo texto. Aí você vai ter as atividades relacionadas, certo? Cada texto tem suas atividades relacionadas. Como é que vocês deverão fazer? Vocês vão fazer 2 atividades por dia. Então vocês vão ler um texto, por exemplo, texto 1, e no primeiro dia você vai fazer a atividade 1 e a atividade 2, tá? Não é para fazer mais do que 2 atividades por dia, tá? Porque eu contei certinho, vai dar certinho 2 atividades por dia. Só no último dia, como são 21 atividades, no último dia vocês vão fazer as 3 últimas atividades, certo? No último dia vocês farão só 3 atividades. Então, eu dividi assim. Observe que algumas questões pedem para você completar as frases, viu? Como esse caso aqui da questão 1. Ó. Você vai completar as frases escrevendo as palavras nas lacunas, certo? Então você tem que voltar ao texto e identificar quais palavras se encaixam aqui para dar sentido a essa frase aqui. Algumas questões envolvem testes, ó, como no caso da questão 2. Então você vai apontar para mim qual alternativa está correta, se é A, B, C ou D. Tá? Então no caderno vocês só copiam as questões. Copiem somente as questões, tá? Copiem a caneta e respondam a lápis. Tá bom? Não é para copiar os textos, ó. Não copiem os textos. Tá? Então esse é o roteiro de estudos que eu vou passar nesses 15 dias, certo? E também não precisa imprimir esse roteiro, só baixar o roteiro e abrir num leitor de PDF no seu computador ou no seu telefone celular, tá? Se caso você necessitar do material impresso, aí você teria que ir lá na escola que eles forneceriam para você esse roteiro aqui impresso, tá? Mas só se você não tem acesso à internet, não tem computador, tá? Se você tem acesso à internet e computador, você consegue fazer pela tela do computador ou pela tela do celular. Então não tem necessidade de imprimir, tá bom? Então aí eu vou postando as correções e qualquer dúvida vocês escrevam aí nos comentários e façam com atenção, tá bom? Obrigado, até mais.